Olá pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo abordado que falamos sobre a modelagem entidade e relacionamento. Então vamos para a prática agora, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, de forma bem simplificada, vamos modelar um sistema bancário, tá? Simplificado, onde deverá conter a seguinte situação. Eu tenho aqui cliente com os dados RG, endereço e telefone, manipulando sua conta bancária, né? Tem número, saldo, né? Então, o que se pede? Fazer um relacionamento entre essas duas entidades, contando também a data de abertura da conta. Então vejamos, ó, aqui o enunciado já me diz que tem o que? Duas entidades. Quais são? Cliente, conta corrente. Então, uma entidade, como vimos, né, é algo do mundo real, no qual abstraímos, né, para implementarmos no computador, especificamente aqui no nosso sistema de banco de dados. E esse algo do mundo real, ele possui um conjunto de atributos. Nada mais é do que informações sobre ele próprio. No caso aqui, cliente tem o que? RG, endereço e telefone. O RG está destacado aqui dos demais. Então, isso quer dizer que ele é um atributo identificador. Da mesma forma que a conta bancária tem o NUM, que é o número da conta, destacado, né? Ou seja, é o atributo identificador dessa entidade. Bom, e o cliente também pode possuir mais de uma conta, mas a conta só pertence a um único cliente. Então, essa informação também é importante para quando eu for modelar a cardinalidade, né? Eu saber se é de 1 para 1, de 1 para N, de N para N e assim por diante. No nosso caso aqui, está dizendo o quê? Que o cliente ele pode ter mais de uma conta, mas a conta só pode ter um cliente. Então, a cardinalidade aqui já me diz que é de 1 para N, ou seja, um cliente pode ter várias contas, enquanto que a conta pode só está associada a um único cliente, tá? Então veremos como vai ficar, né, o resultado. Pronto, aqui ó, cliente, RG, endereço, nome, né? O endereço, né, formado por rua, bairro, cidade, né? Porque é um atributo composto, tá? Possui conta bancária, ó. Aí esse relacionamento possui aqui, eu que criei, certo? Geralmente é um verbo que nós utilizamos. Possui, contém, associa-se e assim por diante. Bom, e a conta tem o que? Saldo e número. Então, está destacado também aqui o RG do cliente, que é o que vai identificar, e o número da conta, que é o que vai identificar a conta, tá? Cardinalidade, ó, de 1 para N, certo? Um cliente pode possuir uma conta ou mais de uma conta, ou seja, 1 ou N. Mas a conta só pode estar associada a um único cliente. Pode ter, como pode ter várias contas, então N contas pode estar associada a um único cliente, tá? Data de abertura dessa conta está onde? Num relacionamento, certo? Porque nem pertence ao cliente diretamente e nem à conta, somente. Pertence a ambos. Por isso que fica num relacionamento, ok? Próximo exemplo, ó. Modele um banco de dados, por exemplo, uma clínica, né, em que existe um médico com os seguintes atributos: CRM, que é o número dele no conselho, nome, especialidade, que consulta a um ou vários pacientes com os seguintes atributos: CPF, nome, endereço, profissão, telefone. Deve informar a data da consulta também. Então vamos ver como ficou, né, essa modelagem. Então eu tenho aqui duas entidades, médico e paciente, cada um com seus
atributos, né? Cada uma com seus atributos, tá certo? O médico ele pode consultar um ou vários pacientes. E cada paciente só pode ser consultado por um único médico. Por isso que também o relacionamento é de 1 para N. Esse meu relacionamento aqui, né? Eu coloquei como consulta, né? Porque faz todo sentido, né? O médico consultar o paciente. Bom, e alguns atributos aqui do consulta. Por exemplo, o CRM do médico e o CPF do paciente. Para quê? Para quando eu for restabelecer, restaurar, né? Fazer uma busca nas consultas, por exemplo, as consultas do mês anterior. Então, eu devo saber qual consulta, certo? Qual médico realizou aquela consulta e em qual paciente ele realizou. E a data, né? A data da consulta, certo? Beleza? Já o exercício 3, ele é um pouco mais completo, tem mais informações. Por exemplo, uma firma de produtos de limpeza deseja manter informações sobre a venda de seus produtos. Cada produto é caracterizado por um código único, nome do produto e seu preço. Então aqui nós já observamos que existe nesse enunciado uma entidade chamada de produto, né? Por quê? Porque ele tem um conjunto de informações relevantes que precisa ser armazenado no banco de dados. Continuamos. A firma possui informações sobre os seus clientes. Cada cliente é identificado por um código único, também interno à firma. O nome do cliente, rua, né? Aí, endereço, né? Que é formado pela rua, número, cidade, CEP e unidade federativa. Telefone, status do cliente, né? Se ele é um cliente bom, médio ou ruim, e seu limite de crédito. Então, nós já identificamos também uma outra entidade chamada de cliente, que vai armazenar essas informações. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número e a data de elaboração do pedido. Então, observamos aqui que existe o pedido, que é uma outra entidade. Cada pedido pode envolver um ou vários produtos e para cada produto indica-se a quantidade desse pedido, tá? Então nós temos cliente, produto e pedidos, né? Então como ficará, né? Bom, quando eu tenho um conjunto de informações mais robusto, eu posso criar uma tabelinha, tá? Para eu organizar melhor essas informações, tá certo? E fazendo isso, eu vou ter mais condições, eu vou ter mais segurança, né, em modelar o meu problema. Então, por exemplo, essa tabelinha eu vou construir com entidade, atributos e relacionamentos, que são os componentes do meu modelo, né, do meu MER. A entidade, aqui eu cito as 3 entidades lá do enunciado, tá? Com seus respectivos atributos e o relacionamento entre elas, né? Então, cliente com pedido é de 1 para N. Por quê? Porque um cliente ele pode fazer vários pedidos, tá? E um pedido ele só pertence a um único cliente, certo? Então, com o cliente, pedido com o cliente, nós já sabemos que é de 1 para N, né? Porque o inverso é de 1 para N. E com produto é de 1 para N, ou seja, eu posso ter no meu pedido mais de um produto, certo? Já aqui no produto, com relação a pedido, ele também é de 1 para N. Isso quer dizer o quê? Que um mesmo produto ele pode estar em mais de um pedido, certo? Vamos dar um exemplo. Eu vou comprar canetas. Então, eu posso ter uma quantidade de canetas, né? Ou seja, essa mesma caneta ela pode estar em mais de um pedido. Por quê? Porque eu tenho muitas canetas no meu estoque, tá? Da mesma marca, do mesmo modelo, tá certo? Então ela pode estar em mais de um pedido, certo? E o cliente ele pode fazer mais de um pedido. Por exemplo, o cliente pode fazer um primeiro pedido
com canetas. E um segundo pedido, o mesmo cliente pode fazer de lápis, de borracha, de livros e assim por diante, tá? Então, é de 1 para N também, certo? Bom, então fica da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui a entidade cliente com seus atributos e a entidade pedido com seus atributos, a entidade produto com seus atributos. Então, a primeira coisa que eu faço, criar as entidades, tá? A segunda coisa que eu faço é os relacionamentos. Por exemplo, cliente faz pedido. Cliente realiza pedido, por exemplo, tá? Pedido, pedido contém produtos. Produtos estão contidos em um único pedido para o cliente que fez esse pedido, tá? Beleza? Então, no relacionamento de cliente para pedido é de 1 para N. De pedido para produto, nós vimos também que é de 1 para N e vice-versa de 1 para N. 1 para N mais 1 para N dá o que? N por N. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu pedido ele pode ter vários produtos, um ou vários produtos. Enquanto o meu produto pode estar contido em mais de um pedido, em um ou vários pedidos, tá? Por isso que é de N para N, esse relacionamento aqui. Então, dessa forma, a gente modela, né, todo o enunciado, né, todo o enunciado que foi nos dado, né, para compormos aqui o nosso MER, nosso modelo entidade de relacionamento, e assim modelarmos o nosso banco de dados, tá? E é isso, gente. Na próxima aula faremos o uso de uma ferramenta, né, para construir esses modelos. Um abraço.